Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, escolher um dos grupos de WhatsApp para que você possa debater em conjunto com todas essas autoridades e personalidades que temos no nosso programa, o segmento portuário. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o professor da Universidade de Santa Cecília, Adilson Gonçalves. Professor, no último bloco a gente fez aí um tutorial de tudo aquilo que foi abordado nesse evento internacional. E você fez uma pontuação de resolver problemas de forma conjunta. A gente acompanhou, o Porto e Negócios fez um evento agora mais recentemente falando em relação à ligação seca entre Santos e Guarujá. E a gente percebeu de forma bastante clara que os problemas não são resolvidos de forma conjunta. Este é um grande gap que nós temos que equacionar de alguma maneira para que a gente possa impulsionar de forma definitiva o Porto de Santos? Nós temos várias áreas disponíveis na região que já foram estudadas por empresas espanholas, pela própria Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que mostram que a gente pode desenvolver atividades logísticas tendo o porto como trunfo. Atividades que podem ser desde operação de cargas, manipulação, pode ser também atividades industriais ligadas à Fundação Parque Tecnológico de alta tecnologia, porque não vamos esquecer que, embora a gente tenha uma operação grande de containers aqui, ainda é majoritariamente de commodities. Sem dúvida. Então, a gente tem uma grande operação em termos de tonelagem, mas não a consignação não é a mais adequada. A gente Até o valor agregado não está na nossa região, né? Não fica na nossa região. Então, por exemplo, se nós conseguíssemos trazer, e aí existe a possibilidade nessas áreas, a atividade industrial, a atividade produtiva, que seria uma nova atividade econômica para a região, para próximo do porto, a gente teria condições para ter um incremento dessas atividades. Agora, o nosso problema continua sendo a acessibilidade. Vamos enxergar, por exemplo, pela ótica específica da área que foi considerada pela empresa espanhola, a LG, que fez o estudo para o governo espanhol, para o governo brasileiro. Qual foi a área considerada como a mais adequada para a implantação de atividades logísticas aqui na Baixada, próximo do porto? Área continental de Santos. A gente tem hoje um problema legal. A legislação municipal e a legislação estadual, especificamente a lei o zoneamento ecológico e econômico do estado da Baixada Santista, conversam muito bem entre si. Porém, a lei da Mata Atlântica, que é mais antiga, ela não tem o mesmo nível de detalhamento dessas duas legislações. Então, muitas vezes você quer implantar um empreendimento na área continental e esbarra na lei da Mata Atlântica, Sim. que, vamos dizer assim, carece de detalhamento, porque a gente já tem parque da Mata Atlântica, a gente já tem áreas preservadas, e do jeito que está lá, dá a impressão que tudo tem que ser preservado. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem que ver se aquele empreendimento que pode ser implantado ali, qual é a sustentabilidade dele, não simplesmente trabalhar com não pode, não pode, não pode. Talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente tem para o desenvolvimento da Baixada Santista, sejam as restrições, o não pode, associado a quase todo empreendimento. Não é questão do não pode, mas não é a questão de se pontuar também de como pode, porque na verdade a gente, por alguma maneira, pode se ter algumas restrições, mas na verdade você não tem que ter a parte colaborativa, principalmente do governo, para que possa te pontuar de que maneira que pode, porque impacto sempre vai haver, professor, né? Indiscutivelmente. Se a gente está pensando em desenvolvimento, a gente tem que também, de alguma maneira, atrair principalmente o investidor internacional. E a gente não pode criar nenhuma demagogia, porque o investidor, ele não vai aguardar algo em torno de 8 a 10 anos para se concretizar um projeto, seja ele qual for, porque inevitavelmente esse investidor ele está aguardando o retorno do valor investido. Nesse evento que o senhor esteve presente, isso foi abordado? Como atrair o investidor internacional e não perder essas janelas de investimentos mundiais que a gente tem? Na verdade, você primeiro tem que ter a carga de interesse para ser feita a manipulação no local. Dúvida. Então, você tem que ter o interesse da importação, o interesse da exportação e tem que ter, vamos dizer assim, garrafa para mostrar, vamos dizer assim, usando uma linguagem bem simplória. Se você criar condições, territórios adequados, que não tenham impacto urbano, que tenham uma acessibilidade adequada, que tenham taxações vê bem, até um discurso que tem sido usado recentemente pelo presidente da Codesp, nós não queremos ser o porto mais barato, nós queremos ser o melhor porto. E a gente tem exemplos internacionais de portos que não são baratos, mas que são atrativos por outros motivos. Pela eficiência, pelos serviços prestados, pelas condições de acesso, pelo tempo de operação. Então, tem outros atrativos que não simplesmente o custo da terra, que podem ser interessantes para essas empresas que querem trabalhar com atividade produtiva nos lugares. O que a gente precisa, aí, volto a dizer com relação às legislações, é que não adianta a legislação municipal dizer pode, a estadual dizer pode e a federal dizer não pode. Não pode.
A gente tem que ter uma conciliação, porque no final das contas, a operação portuária no Brasil é de interesse nacional, não é local. Mas não está na hora, professor, da gente criar descentralização para que a gente possa criar competitividade individual dos portos no Brasil, como é modelo em outros países. A gente tem hoje a centralização dentro do governo federal, dando uma série de regramentos, né, cuidando dos regramentos, não cuidando da estratégia, e necessariamente a gente tem a particularidade de todos os portos individuais dentro do nosso país e a gente não consegue se autodesenvolver. E isso vem se passando ao longo de décadas. Sim. Isso é uma problemática da América do Sul, fazendo um comparativo, né, já que o senhor teve num evento internacional, ou isso é uma realidade só do nosso país? Eu posso dizer que o fato da Autoridade Portuária Nacional do Peru estar assumindo a função de desenvolver o sistema portuário em contato com as cidades já é uma amostra dessa necessidade de integração entre todos os níveis de governo. Sem dúvida. Tá? Agora, o Brasil ele carece de um problema que, teoricamente, é uma vantagem que vira desvantagem, é o seu gigantismo. E também, quando você pega, por exemplo, no caso da 12815 e faz a centralização em Brasília, você tira totalmente a autonomia de um Estado que, de repente, quer investir numa determinada coisa, dele ter condições de fazer aquele investimento Sim. na área do porto dele, porque ele não tem autonomia sobre o porto e, de repente, pode ser que o governo federal, até por questões políticas, ache que não é interessante o desenvolvimento ali para ser desenvolvido em outro lugar. Mas, professor, lá em meados da década de 50, a gente fez uma opção de proteger a indústria nacional, né? E me parece que isso são políticas protecionistas, Sim. de alguma maneira. Nós estamos em 2019. Será que a gente vai aguardar mais uma década para que a gente possa criar estas políticas de descentralização, para que a gente possa fomentar efetivamente o negócio e a economia de uma maneira regional, não de uma maneira, vamos dizer, dentro do nosso país? Veja bem, a regionalização ela é necessária, tá, do ponto de vista dos interesses. Volto a dizer, o Brasil é um país grande demais para ter uma gestão centralizada como existe. Países, os exemplos, as melhores práticas no mundo são de gestões locais. Então, o que a gente precisa realmente é ter uma modificação na legislação. A privatização ela pode agregar, de certa forma, completar essas necessidades, ou permitir que se faça dessa maneira, mas a gente precisa ter um arcabouço jurídico, regulatório adequado para permitir que esse potencial regional seja efetivamente desenvolvido. O senhor acredita que isso acontece ainda nesse governo, professor? A expectativa que está sendo dita é essa. Agora, volto a dizer, a nossa grande preocupação é que, em sendo feita a privatização, o governo, seja ele centralizado ou descentralizado, que ele não perca a condição de estar fazendo a gestão estratégica das atividades, para impedir, inclusive, que lá na frente algum investidor resolva encerrar as atividades portuárias de uma área em benefício de outra. Sem dúvida. Tá? E aí você cria uma condição até, como já aconteceu em algumas cidades do mundo, não desfavorecendo a concorrência. De você não conseguindo concorrer, você desaparecer. Sem dúvida. E nós temos um potencial imenso na região da Baixada Santista, humano, territorial, mas a gente precisa criar as condições institucionais. Por quê? Foi uma coisa que foi bastante colocada, eu até coloquei numa das apresentações nossas. Hoje, quando você fala a respeito de sustentabilidade, você fala em 3 pilares: econômico, social e ambiental. Uhum. Só que eu fiz questão de enfatizar que não adianta você conciliar esses 3, mesmo que você consiga conciliar os 3 interesses, se você não tiver um arcabouço institucional envolvendo todos esses 3, não vai dar certo. Um arcabouço objetivo. Exatamente. Não que ele seja burocrático. Não, também a gente não consegue sair do lugar. Hoje, se você quiser ser competitivo no mundo, você tem que ser objetivo. Tá? Só que, logicamente, essa objetividade, quando a gente vê até as nações economicamente mais desenvolvidas, elas próprias hoje já estão preocupadas com a questão social. Porque eles sabem que a automação, por exemplo, está reduzindo os postos de trabalho. Eles já estão estudando nos Estados Unidos, na Europa, como resolver essa questão. Então, por exemplo, mais uma vez citando o exemplo do que está acontecendo aqui. A Fundação CENEP, a Fundação Centro de Excelência Portuária, ela hoje já está estudando quais são as possíveis atividades que vão ser desenvolvidas, as próximas profissões que podem acontecer dentro da área portuária, para estudar formas de poder preparar esse pessoal, tanto que fará essa transição do serviço atual para o futuro, como também as novas gerações de tanto universidades, escolas técnicas, que podem trabalhar nessas áreas. Só que a gente precisa preparar esse pessoal perfeitamente. Só que a gente também precisa preparar a ampliação da atividade econômica, novas atividades econômicas, tá? Para a gente, em vez de ficar simplesmente cada vez cobrando mais das atividades existentes, que é um fator que cria redução da atratividade,
a gente possa atrair novas atividades que vão agregar valor aos produtos e também vão aumentar a quantidade de empregos e qualidade e melhorar a qualidade de vida. Não acaba acontecendo o que aconteceu com o pré-sal aqui na nossa região, né? Muitas pessoas se prepararam para essa atividade que viria para a nossa região, a atividade não veio, não teve o potencial econômico dessa atividade e as pessoas acabaram, de alguma maneira, fazendo um investimento inadequado. Professor, a gente tem o hábito de se comparar com Rotterdam, né? A gente adora fazer esta comparação. Eu, honestamente, na minha opinião, eu acho que a gente está há 20 anos, no mínimo, atrasado em relação a Rotterdam. Eu acho que a gente não deve se comparar a Rotterdam, eu acho que a gente deve mirar em Rotterdam. Mas, para se compararmos aqui no Hemisfério Sul, né, aqui na América do Sul, a gente percebeu que nesse evento internacional a gente teve Argentina, a gente teve Colômbia, a gente teve Chile, dentre outros países. Se a gente pudesse fazer uma comparação, quem melhor se destaca aqui na América do Sul, professor, e como é que a gente está posicionado? Bom, não tanto na América do Sul, mas ali bem no intervalozinho, né? Panamá está com uma apuração bastante interessante, inclusive os investimentos que eles fizeram no Canal do Panamá. Valparaíso tem uma condição boa, Cadial também está com um desenvolvimento bastante interessante. Os investimentos na Colômbia, na região de Cartagena, também naquela região, eles estão estudando também opções bastante interessantes. Por sinal, o TLC Americas desse ano vai ser na Colômbia, em Cartagena também. E eles estão recebendo muitos investimentos externos de China, Japão, Estados Unidos, justamente por conta dessa facilidade de pegar a costa a costa leste dos Estados Unidos, oeste dos Estados Unidos, e também atuar no mercado da China e do Japão, dos mercados asiáticos. Mas, veja bem, quando a gente começa a fazer o pensamento integrado, que é uma coisa que não é ideológica, é prática. Recentemente surgiu a notícia de que vai ser retomado o estudo numa ligação ferroviária entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E na oportunidade eu encontrei com um técnico do Porto de Bahia Blanca, Argentina, e perguntei para ele, olha, eu tive há um tempo atrás em Santiago e vi uma maquete do túnel transandino. Como é que está isso daí? Ele falou, a gente está voltando a estudar esse assunto. Uau. Então agora a gente, além de termos a opção da ligação pelo Canal do Panamá, existe uma grande possibilidade de a gente começar a ter ligação ferroviária também entre os oceanos. Então, a ideia do pensamento integrado da América do Sul, da América Latina, Caribe, nesse projeto, que é justamente o que a Comissão Interamericana de Portos está querendo desenvolver, é justamente no sentido de você ter uma maior integração entre os portos da região e um desenvolvimento mais ou menos cumulativo e associado, tá? Que a gente tenha todos se desenvolvendo ao mesmo tempo. O Brasil ele tem potencial, tanto na área pública quanto privada, para muito desenvolvimento ainda, em termos de novos equipamentos, de melhoria de operações. A gente ainda não discutiu, está em fase bem embrionária, estudar um porto offshore aqui na Baixada Santista, que é um caminho, uma alternativa. Um colega nosso fala muito que é a expansão fluvio-marítima, né? Sim. E aí a gente começar a trabalhar com uma das coisas que é o medo, por exemplo, da Argentina, de repente eles virarem um operador de feeder só, ou seja, porque toda a carga principal seria operada, e eles citaram Santos, uma preocupação deles. Então, Santos preocupa os outros portos do Atlântico. Não, indiscutível. Tá. Agora, o problema todo é a gente criar condições para que a gente tenha uma dragagem adequada, que a gente receba navios de maior porte, opere cargas de maior valor agregado e produza as cargas próximas do porto, utilize, por exemplo, o futuro aeroporto Guarujá como aeroporto de carga. E não só um aeroporto turístico. A gente ainda tem muita coisa em termos de logística para explorar aqui no Porto de Santos e que pode beneficiar toda a região. Felizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o professor Adilson pela presença. Professor, muito obrigado pela presença e eu espero honestamente que esse bate-papo gostoso que a gente sempre faz aqui no Porto e Negócios, ele possa ser resultado de que a gente acompanhe, principalmente a nossa geração, tudo aquilo que a gente sempre debateu ou que a gente prepare para uma nova geração. E mais uma vez, parabéns, Maxwell, porque o trabalho que você faz de divulgação das atividades portuárias, essa troca de ideias, teve uma expressão que eles usaram lá no evento que eu achei sensacional e até aproveitei na minha despedida. Teve um pesquisador de uma universidade que ele disse que quando duas pessoas, cada uma delas tem uma maçã, quando elas trocam as maçãs, cada uma delas continua tendo apenas uma maçã. Mas quando cada uma delas tem uma ideia, quando elas trocam, as duas ficam com duas ideias. E o comentário que eu fiz foi justamente esse. Eu gosto muito de maçãs porque elas aliviam uma fome de momento. Mas as ideias, elas frutificam e valem para a vida toda, para desenvolvimento e para outras coisas mais. Então,
Obrigado mais uma vez e a gente, sempre que possível, estaremos à disposição aqui. Eu que agradeço. O Poder de Negócios vai ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos.